pô. Isso é fantástico. Liga para seu fulano aí para ver se eu acho vizinho... esse o grande diferencial que pode ter, que é exatamente o que eu estava falando, da especialização. Rafael, me fala um pouquinho. Sem dúvida nenhuma, você falou aí, a gente provocou aqui pelo Dimitri a questão do Green Card, mas me fala um pouquinho. Estados Unidos hoje, você mexe, como diz, com Family Office, repetindo, né, as grandes fortunas que acabam investindo muito no real estate, mundialmente falando. Sim. E aí a gente tem aí os Estados Unidos hoje com essa turbulência dessa entrada de Trump, algumas coisas querendo ser taxadas e de alguma forma também a gente passando por uma reforma tributária. E eu sei que você mexe com alguns outros países. Estados Unidos continua sendo a bola da vez para o brasileiro, para essas famílias que você mexe aqui, ou você está encontrando outras vertentes? A gente tem falado muito aqui de Dubai, a gente tem falado muito de Portugal, mas o que é que você pode dar de experiência e algum ponto que você possa trazer como sendo, não, por esse motivo aqui, eu acho que ou esse está a bola da vez ou vai ser. Sim. Estados Unidos, eles têm muita governança. Eles são muito organizados. Então, as regras são muito claras. Por exemplo, você vai tirar uma licença para construir uma casa, a licença ela sai de forma online em até 60 dias no condado. Você não precisa nem aparecer pessoalmente para poder fazer. Se eu protocolar, você ou qualquer outra pessoa vai sair no mesmo prazo. É muito processualizado. Quando você compra um ativo, você compra através da Title Company, que é como se fosse o cartório. Então você tem uma fé pública ali na due diligence do imóvel. Você não compra um imóvel e vai encontrar um problema futuro, nunca, porque ele tem a fé pública da Title Company. Quando você vende o imóvel enquanto incorporador, do mesmo jeito o comprador ele paga lá via Title Company. Então tem ferramentas de segurança jurídica que tornam muito previsível o mercado lá. A depender da tese imobiliária, os ciclos também são muito curtos. Como eles constroem com a base do steel frame, você tem obra de muito rápido, 5 meses, 6 meses. Então a taxa interna de retorno do investidor, ela fica muito favorecida por conta desse ciclo de obras curto. Isso dito, por exemplo, Portugal, um país maravilhoso, diferente dos Estados Unidos, que a tese é muito mais óbvia para o médio padrão. Portugal ele é muito mais óbvia para o alto padrão, né? Você vender para Estoril, Cascais, Oeiras, Algarve, exatamente. Contudo, já tem uma estrutura de legalização muito parecida com o Brasil, por exemplo. Não recomendaria um novato entrar numa incorporação em Portugal que não tivesse ainda com os projetos aprovados. Ele pode ter surpresa ali e passar 2, 3, 4 anos mesmo para conseguir as licenças. Então, já é uma característica cultural diferente dos Estados Unidos. Sim. Em termos de financiamento à produção, que é uma coisa que é muito relevante, vocês entendem isso para a rentabilidade de quem investe no negócio imobiliário, né? Portugal hoje, por exemplo, com as taxas de juros elevadas, está financiando produção lá 2,5% ao ano. Nossa. Muito barato. Muito barato. Ave Maria. Muito barato. Com LTV de 50% e 60%. Então você compra um prédio lá para retrofittar de 2 milhões, vai botar 500 mil em obra, daqueles 2,5 você põe 250, o resto é um custo de despesa financeira de 2,5 ao ano. É barato, você vai num ciclo curto, você melhora muito sua rentabilidade sobre a exposição de caixa, né? Então tem ferramenta, tem pontos favoráveis, por exemplo, Portugal, em relação aos Estados Unidos, que o custo de produção é alto. Hoje você financia lá entre 8% a 12%, a depender de qual seja o seu score de crédito. Não é um dinheiro barato. Não, é um dinheiro meio que Minha Casa Minha Vida, aqui no Brasil, né? Não é um dinheiro barato, né? É uma produção que já é relativamente cara. Então, assim, o que é que a gente analisa quando a gente olha para fora do mundo, né? Primeiro ponto, Brasil representa 3% do PIB mundial, então é muito pouquinho, tem que se olhar fora do Brasil obrigatoriamente. Sim. A gente que é family office, a gente não tem nem opção, né? A gente tem uma regra aqui no nosso escritório, que se o cliente for muito bom em fazer dinheiro em real, isso a gente está falando em TI acima de 15%, 20% ao ano, a gente mantém até 60%, 70% do patrimônio dele em real e o resto fora. Se ele é um investidor de liquidez tradicional, ele deveria ficar com 30%, 40% aqui e o resto fora. Então, aonde colocar fora? A gente vai pensar primeiro na estrutura do que a gente vai investir. Se é uma incorporação, você sabe disso, a gente tem que dar uma olhada em como é a estrutura de velocidade de vendas. Velocidade de vendas está totalmente relacionada ao custo do capital no país. Os dois países são muito rápidos. Estados Unidos e Portugal, ambos vendem muito rápido porque
a população tem capacidade de financiar barato e adquirir o imóvel. Então você não tem ciclos de venda de 2 anos sem vender, salvo um produto ou outro. Por exemplo, casas de subúrbio, que é uma tese que a gente opera muito na Flórida, você vende em 60 dias. É uma venda que às vezes assusta o cara que constrói uma casa aqui no Alphaville para vender, que às vezes passa um ano para vender, 1 ano e meio, né, para poder fazer uma boa venda. Eu quero só interromper aqui num ponto que eu já quero deixar uma deixa aqui para você, investidor que está vendo aqui o BN Imóveis Cast. Estaremos fazendo em breve, no dia 1º de abril. Não é mentira, né? E não sendo mentira, mas estaremos fazendo um evento fechado. Quem quiser ter interesse, procura aqui a produção do BN Imóveis Cast, que nós estaremos com um evento super fechado, onde estará lá a presença do Rafael e de tantos outros, Daniel. Vai ser um prazer a gente estar levando as pessoas para conversar sobre um investimento muito específico que já está rodando, muito especificamente, mais de 300 casas, nessa ideia do subúrbio e da construção e venda rápida. Ou seja, esse ciclo não curto. Deve passar de 12 meses, né, Rafael? Não passa. Né? Não passa, né? Passou de 12 meses algumas poucas vezes na nossa história desde 2014. O ciclo ele costuma ser de 8 meses. 10 meses é um prazo... Imagina você começar um empreendimento com 8 meses, você já tem retorno. Agora, evidentemente, também não são empreendimentos... robusto. Não são. 300, 400 unidades, não. É coisa pequena, 20, 30 unidades, mas isso tem tido um resultado muito interessante. É um ticket bacana, ticket de quanto, Rafael? Hoje uma casa lá, para você ter liquidez, ela vai ter que ter ali 150, 160 metros. Lá eles medem em pés, né? Então 1.600 pés. É mais ou menos vezes 10 a condição. Essa casa você tem que estar vendendo lá nos 290 mil dólares para você pegar aquela faixa de... o casal que tem 70 mil de renda anual. É o cara do workforce que trabalha numa fábrica, na Subway, a moça que trabalha no posto. Esse é o público do... Traduzindo para o Brasil, seria mais ou menos o econômico? É o econômico, com certeza. Os Estados Unidos tem 230 milhões de pessoas na classe média. Tem mais pessoas na classe média do que população no Brasil. Então, não tem por que a gente... ir para outra faixa, roda, né? Ali está o negócio. Exato. Que local dos Estados Unidos? Hoje, eu costumo sempre na Flórida, né? Eu já fiz alguns negócios em Boston, mas hoje é sempre na Flórida, grande Orlando, sempre pegando drive de expansão industrial, onde as indústrias estão indo, onde você cria etapas de infraestrutura, a gente pega aqueles lotes das etapas, põe em casa e vende, né? Por exemplo, você falou do prazo, legal. Se você quiser verticalizar uma etapa para trás e entrar na infraestrutura, para poder garantir um custo de lote, por exemplo, mais barato, você alonga 1 ano e 2 meses esse ciclo, mas também reduz o seu custo de terreno, muito maior. E né? até porque você já compra como um contrato de mútuo, muito maior, né? Aí precisa de mais funding. Ao invés de 240 mil dólares, que é mais ou menos essa casa, você precisaria entrar na infraestrutura, e depende da quantidade de lotes que você vai fazer a infra, né? Mas, por exemplo, uma casa protótipo, onde eu tenho um lote já com infra, eu vou comprar o lote, tirar a licença, construir e vender, você com 240 mil dólares cumpre o ciclo total, sem financiamento bancário, totalmente com capital próprio, né?